para darmos início a essa tarde de atividades. Bom, boa tarde a todos, né? Então, nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos, se assim o desejar, lembrando da doce e amada figura de Jesus, e sempre estendendo os seus braços ou as suas mãos nos convidando a seguir o seu exemplo, é o exemplo de amor. E assim, Mestre Jesus, nós agradecemos por mais essa oportunidade e pedimos que possa abençoar a todos que aqui estão presentes, abençoando também o Fernando, para que esse bate-papo possa correr tão leve, tão gostoso, como em outras ocasiões em que ele aqui esteve presente. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nesta casa, eles que por algum motivo não puderem estar presentes. Muito obrigada por tudo e ser conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde. Então, Neia, sou eu que agradeço. É uma honra, é um orgulho estar aqui. Eu posso andar aqui embaixo, tem problema? Então tá bom. Então vou ficar mais perto de vocês. E é um orgulho mesmo. Primeiro, né, estar aqui em uma casa que cuida das pessoas, né, que faz o bem. Então tem um autor chamado Theodor Zeldin, que ele diz o seguinte, que se nós olhássemos o planeta Terra, né, se a gente estivesse lá no espaço, olhando o planeta Terra, nós veríamos como que uma teia de aranha mesmo, fios quase que invisíveis, mas muitos fios que seguram o planeta, que mantêm o planeta no lugar. E o que são esses fios? São as instituições não governamentais e são as pessoas que praticam algo que vai além do seu próprio interesse. Então eu queria dizer que é um puxa de um orgulho estar aqui com vocês, né? Tenho aqui pessoas amadas, né? Você, Neia, querido Wilson, Drauzio, né? Uma pessoa que é maravilhosa, e tantos outros que não vou nem ficar correndo a lista aqui. Fico feliz então de estar aqui. Quero também agradecer aos meus alunos que chegaram, né? Isso demonstra como o jovem, né, também se preocupa, né? Como ele também quer dar a contribuição dele, quer pensar num tema que não é um tema fácil, mas que eu acho que a gente não está aqui hoje para tratar do suicídio, a gente está aqui para falar de afeto, falar de sentimento, né? Então, se num primeiro momento, né, nós estamos aqui por uma questão de um mês, né? É o mês da cor amarela, né, que significa prevenção contra ideação suicida, a ideia suicida, né? A gente se preocupa já com as ideias relacionadas a esse ato. Mas eu gostaria de falar com vocês sobre a importância do sentimento, né? O quanto o sentimento ele precisa ser cuidado. E aí eu começo fazendo uma fala que não é minha, mas que eu acho que ela é muito significativa. Alguns autores da área defendem uma ideia que eu quero trazer para vocês, que é a seguinte: quando uma pessoa quebra um pé, quebra um braço, machuca uma parte do corpo, aquilo aparece, o que acontece? A gente cuida dessa pessoa, se compadece e a gente estabelece empatia por essa pessoa. Quando uma pessoa muitas vezes está com um problema, está com algum transtorno, está com alguma questão afetiva, a gente muitas vezes não dá bola, não liga para aquilo. Está sendo fraco, né? Não está fazendo a parte dele, a minha vida é muito mais dura, né? E essa pessoa está aí fazendo o corpo mole, né?
Então não é verdade, né? Muitas vezes mesmo, a dor afetiva, ela é maior do que uma dor física. E ela precisa, da mesma forma que eu cuido de uma questão corporal, da mesma forma que eu cuido de um braço machucado, de uma perna machucada, eu também preciso de apoio, de ajuda, preciso pedir ajuda para cuidar de uma dor afetiva. Então é assim que eu começo, né? Eu acho que a gente está numa semana muito importante, ou num mês muito importante. E eu quero falar um pouquinho, lógico, né, sobre algumas questões mais específicas do suicídio. Mas então o afeto para nós é algo que precisa ser cuidado, né? E por que é muito importante esta semana? Porque durante muito tempo não se podia falar do suicídio, né? E a coisa de uns 5, 10 anos, a gente percebeu que ficar escondendo isso é um grande erro. Tudo bem? Até agora, estou muito enrolado aqui ou tá dando para a gente costurar alguma coisa? Então eu vou pedir para o Gustavo mudar o slide. A pergunta que eu fiz, quando se fala afeto, é o cuidado para com o outro? É sempre em relação ao outro? Também a nós mesmos. Né? Quando a gente se preocupa com o afeto, a gente está falando que nós não estamos sozinhos, né? Todos nós dependemos muito mais dos outros do que talvez a gente tenha consciência, não é? Se você pensar num simples pãozinho, alguém cuidou da terra, alguém plantou aquele trigo, alguém amassou aquilo, pôs no forno, alguém comercializou, ou seja, o ser humano ele é gregário. E aí, né, a gente falar de afeto é falar de uma parte nossa, uma parte minha e uma parte de todos aqueles que estão envolvidos comigo, né? Então, é muito importante que a gente pense na gente, né, que a gente se cuide, mas que também a gente esteja atento ao outro que está do lado da gente. Será que é por aí que você perguntou, né? Tudo bem? Então, nós vamos falar um pouco de sentimentos, né? Vamos pensar na questão do suicídio, do cuidado, da atenção com o suicídio, é um vínculo de amor. Concordam com isso? Não é? Quando a gente está preocupado com o outro, isso é um vínculo. É como a teia invisível. Um vínculo é uma relação, uma troca que a gente não enxerga, mas que existe. Concordam? Não é isso? Né? Eu tenho aqui uma ligação com aquela pessoa. Então a gente está falando de afeto, do nosso afeto. Pode mudar, Gustavo? Então eu acho, né, eu coloquei nesse slide que pensar no suicídio, né, eu acho que muita gente talvez, eu convidei algumas pessoas e eu não fiquei explicando o que a gente ia fazer aqui hoje. Falei, olha, vai ter lá uma atenção, né, é o mês da prevenção ao suicídio, se quiser aparecer e tal, mas para muita gente é impactante, né? Poxa, mas né, eu quero ter um sábado agradável, né? Mas eu acho que vai muito mais do que pensar na morte, né? Vai na direção realmente da gente pensar na vida. Pode mudar, Gustavo? Pode passar inteiro esse daí, Gustavo? Então eu vou posicionando os slides porque eu sou professor, tá aqui os meus alunos, e eu gosto dessa coisa da imagem também, né? Acho que ela ajuda a gente a refletir um pouquinho. E ali eu vou passando alguns dados, eu vou colocar alguns gráficos para vocês. Mas estudos demonstram que essas semanas de prevenção, elas são muito recentes, né? Alguns falam que há 5 ou 6 anos, quase todas as cidades têm feito essa atenção, né? Outros falam que isso vem sendo cuidado há mais tempo, mas
falar de suicídio é um tabu, né? Alguma coisa que a sociedade não gosta, esconde, e a gente precisa falar a respeito disso, até para a gente conhecer um pouco mais o tema e para que a gente tenha condições de nos ajudarmos, mas também ajudar aos outros. Pode mudar, Gustavo? Então existe muito desconhecimento, né? Que desconhecimento é esse? Quem vai cometer o suicídio não avisa. Então isso é uma questão assim, muito forte, né? Quem quer se matar, quem quer cometer o suicídio, não avisa. Ou quem fala que vai atentar à própria vida está enganando a gente. Isso já era, né? Isso já era. As pessoas que têm a ideação, né? Esse é um processo que vai aumentando e que, se não houver algum cuidado, se não houver alguma maneira da gente trabalhar essa questão, ela vai tentar uma vez, vai tentar outra e assim vai. E eu não sei se vocês já ouviram falar a respeito, os homens são mais efetivos, conseguem, infelizmente, mais a prática do suicídio, porque tentam estratégias mais violentas do que as mulheres. Mas as mulheres, nas meninas, a maior causa de morte é dura, é chato falar isso, mas a gente precisa saber disso. A maior causa de morte entre as meninas, mulheres adolescentes, é o suicídio. Então isso fica escondido, né? Isso é pouco alardeado, a ideia sempre é não divulgar isso, né? Não aumentar essa questão, mas ela precisa ser encaminhada, os professores precisam saber disso, precisam estar atentos, todo mundo que trabalha com saúde, todo mundo que trabalha com gente tem que estar atento. Pode falar, Néia. Tem um estudo, mais ou menos assim, de qual é a causa das adolescentes, essas meninas. O que eu estou querendo saber, ligada a essa fase da adolescência, relações afetivas, amorosas ou não? É meio aleatório. As causas relacionadas ao suicídio são as mais diversas e são diferentes também nas faixas etárias, tá? Eu trabalho numa faculdade, trabalhei em algumas faculdades, e muitas vezes um jovem ou outro me procurou preocupado com o seu corpo. Mas preocupado não é preocupado, é muito descontente com o seu próprio corpo. Então, entre os jovens, Néia, tem muita questão do grupo. Eles usam uma frase que é assim: eu não vou postar tal coisa porque senão eu vou cometer um suicídio social. Suicídio social significa o quê? Ser deletado, ser cancelado, né? Então, entre os jovens, principalmente agora com as redes, isso é um fenômeno que está cada vez maior e sendo estudado. Mas entre os jovens está a questão da insatisfação com o corpo, dos problemas de relacionamento, as questões relacionadas aos amores, as mudanças tão grandes pela qual um jovem passa e não dá conta naquele momento. Então é por isso que ele precisa ser apoiado. Estudos demonstram, e não é brincadeira o que eu vou comentar agora, que a minha geração, a geração de vocês, nós amadurecemos muito mais cedo do que a geração atual. Por quê? Porque o mundo mudou, as exigências são diferentes. A parte mais desenvolvida do nosso cérebro é o córtex pré-frontal. Então é a parte que vai amadurecendo conforme a gente vai passando por problemas e exigências da vida. E quando principalmente você tem um jovem que ele é protegido demais, mais ainda ele demora para chegar num processo de amadurecimento, né? Então, o que se fala hoje? Para algumas pessoas parece ridículo, mas que hoje a adolescência, neurologicamente, né, tem autores que falam sobre isso, ela vai acabar para muita gente lá próximo dos 24 anos, 25 anos de idade.
A partir disso, normalmente se entende que aquele cérebro, aquela estrutura neurológica, ela já está melhor constituída, está mais amadurecida. Amadurecido o que significa? Amadurecido significa que não existe vida sem que a gente aguente frustração. E o que é o amadurecimento? É a capacidade de a gente lidar com essas frustrações. Então o jovem, ele muitas vezes ele está despreparado. Vamos pensar nisso? Está muito confuso? Como é que está? Está dando para entender? Tudo bem? Vamos pensar, quando a gente pensa numa criança ou num jovem, às vezes ele não é descoordenadão. Não é isso? Tromba, bate na cadeira, não é? Parece que não controla direito o corpo, braço comprido, a perna, não tem controle ainda daquela estrutura. O que acontece? Na verdade, não é uma questão só corporal, ela é uma questão neurológica. Conforme aquele cérebro vai se desenvolvendo, aquele cérebro vai acomodando, né? Vai controlando melhor aquele corpo. Então o que acontece com o jovem? Ele, durante boa parte, o adolescente, ainda na pergunta da Neia, ele está aprendendo a lidar com tudo, né? Com a vida, com o seu corpo, com os seus sentimentos, com a rejeição, com as frustrações. Algumas pessoas aprendem a lidar melhor com isso, outras não. Algumas mais cedo, outras mais rápido. Isso é muito individual. Eu tenho 2 filhas. Então é interessante você observar, né, tudo isso que a gente está falando, o quanto as pessoas são diferentes. E por que é importante a gente pensar nisso, Neia? Porque quando a gente vai para a escola, a gente estuda que o ser humano é igual. Todo mundo tem um cérebro, um coração, não é? Nós temos lá artérias, veias, um fêmur, só que nós somos iguais do ponto de vista biológico-fisiológico. Quanto ao funcionamento, nós somos todos diferentes. Então não tem comparação. O ser humano ele é muito especial, muito único. E aquilo que é uma coisa simples de resolver para alguém, Neia, de repente para o outro, simplesmente a classe de repente virou a cara para você, já é uma dor afetiva muito grande, né? E a gente está fazendo o que aqui nesse meio, né, Neia? A gente está aqui pensando no adolescente, mas está pensando em todo ser humano que, se tivesse um botãozinho em alguns momentos da vida, essa também não é uma fala minha, mas todos nós, em alguns momentos, se a gente pudesse dar uma pausa, a gente apertava lá aquele botão e dava uma pausa, né? A gente segurava lá um pouquinho a vida, ficava adormecido 1 ano, 6 meses, e depois desapertava aquele botão, né? Ai, passou, né? Agora, esqueci, nossa, nem vou falar disso. Morar no Brasil não é para amador. Então é isso, né? A gente precisa pensar também no nosso corpo, mas também no nosso afeto. Gustavo, pode mudar. Neia, quer complementar alguma coisa? Pode falar. Eu ouvi uma vez, até foi numa palestra que eu estava assistindo, o comentário seguinte: quem nunca, também não sei se procede, tá? É você que vai dizer. Quem nunca manifestou por algum instante aquele: ah, que vontade de sumir, eu queria sumir. É muito complexo esse. O que significa eu queria sumir? O que vem por trás disso, né? É isso, no momento da dificuldade nós queremos sumir. Agora, para Freud, o contrário de morte, vamos pensar nisso. Isso é uma coisa que eu falo lá na faculdade para os meus alunos. O contrário de morte não é vida para Freud. O contrário de morte é criatividade.
Para pensar como isso é profundo, filosófico e interessante. Para Freud, o contrário de morte não é vida. Para ele, a vida é um ato de criação. E o que ele quer dizer com isso, que tem a ver com a questão que vocês muito bem colocam aqui? Todos nós vamos esbarrar em um momento da vida que nós queremos sair correndo, fugir, é normal. Que a gente não tem o que fazer, não sabe o que fazer, não tem saída para aquilo, fica desesperado, é normal isso é estar vivo. Agora, numa condição que não chega a ser uma patologia, não chega a ser um transtorno, o que a gente faz? Aguarda, pensa em saídas, se acostuma com aquilo, aceita, vai levando, esfria a cabeça, e assim, esse é um caminho, é um processo, né? A gente trabalha de alguma forma, né? Os orientais têm uma frase que eu gosto muito, que eles dizem assim, que depois da tempestade a lua brilha pura. Ou seja, são incontáveis os problemas que nós todos passamos aqui. Mas olha o verbo no passado, já foi. Então alguma coisa que de repente para nós foi, né, uma coisa muito difícil, a gente superou. Outras a gente acomodou, outras dores a gente reelaborou, mas a gente segue, né? A gente segue de algumas formas, de algumas maneiras, vamos pensando nisso. Daí, a qualquer momento, vamos trocando, é só um bate-papo, né? Como eu disse a vocês, eu gostaria de trazer alguns dados. A gente tem que estar atento a isso, né? Entre 2015 e 2019, o suicídio entre os homens foi 3,6 vezes maior do que entre as mulheres. E por que isso? Porque os homens, as mulheres são mais complexas, né? Não vou falar o que a Neia falou aqui, não. Não vou falar, Neia, não adianta. Mas é verdade, Neia. As mulheres são mais fortes. Mas os homens, isso é provado, usam métodos mais efetivos, mais violentos, e as mulheres não. Agora, se nós estamos vendo um dado, né, que os homens são acometidos 3 vezes e pouco mais do que as mulheres, de qualquer maneira, o principal fator de morte entre as adolescentes hoje é o suicídio. Então os homens estão sujeitos a brigas, a acidentes, se colocam em situação de risco muito maior do que as mulheres, tá? Principalmente nessa faixa aí da adolescência para o adulto jovem. Mas as mulheres também não estão livres disso e é muito preocupante. Os homens, né, não levam desaforo para casa, não volta atrás, né? Os homens têm aquilo que na psicanálise a gente fala que é um surto. Aquele momento que o seu lobo pré-frontal, a parte mais desenvolvida, e que fala, para, não continua, não vale a pena, não discuta, não faça isso. Simplesmente ele apaga e infelizmente às vezes as pessoas continuam. Então é exatamente isso, né? Isso entre os homens. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, um dado de 2019, então ele é relativamente recente, o suicídio é a segunda maior causa de morte entre os jovens de 14 a 29 anos. Oba! Boa tarde a todos. Quem me conhece sabe que eu não consigo ficar longe disso aqui. Agora há pouco, você usou a seguinte expressão:
não se fala tanto. Não fiz amizade ainda com isso, então eu vou até lá em cima. Olha que triste realidade. Olha que outra triste realidade. Recentemente, tivemos uma epidemia de dengue no Brasil. Há alguns anos, tivemos uma Covid epidêmica muito grave. No dengue, o pessoal invade a nossa casa para ver se temos água com não sei o que lá. No Covid, tivemos que usar máscara, tivemos que desenvolver uma vacina às pressas que não foi bem estudada e não teve seus efeitos laterais analisados. A pergunta é: por que se acoberta? Por que se deixa quieto? Olhando no teu olho, por que a sociedade não resolve enfrentar isso de cara aberta, de peito aberto e dar a esta realidade a real conotação que ela merece? Eu pensei que ia ser mais tranquilo hoje aqui. Combinaram, né? Tá bom. Bom, é lógico que eu sei algumas coisas e não sei outras, né? Então algumas coisas eu não domino, mas a sua questão tão importante, tão relevante, tem um pacto na imprensa e na polícia. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, que os casos de suicídio não devem ser divulgados. Não devem ser divulgados, por quê? Porque já surgiu um estudo que quando você divulga, acaba aumentando o número de suicídios numa determinada categoria. Mas a pergunta é tão boa que uma coisa é você divulgar pontualmente algo. Então é uma coisa, isso é uma coisa. Agora, divulgar pontualmente tem um peso. Agora, tratar coletivamente isso como uma questão de saúde da nossa sociedade, eu acho que é displicência. Eu acho realmente que a gente não tem campanhas falando sobre a saúde, sobre a atenção ao afeto, né? A gente tem um monte de campanha que não serve para nada, e algumas campanhas muito importantes, elas, não sei porquê, né? Acho que não dão mídia, não sei. Então, triste, né? Muito triste. É interessante que eu também já ouvi isso, que não se divulga porque há estudo de que os casos aumentam vertiginosamente. Agora, olha que interessante, esse não pode divulgar, mas um homicídio onde um adolescente entra numa escola atirando e mata um monte, aí divulga incansavelmente e se observa que é seguido por outros casos. Então eu não consigo entender também. Não tem nexo, né? Não sei, né? Ou, se tem o estudo, ou a gente respeita o estudo ou não. Mas uma coisa é divulgar os casos e a outra coisa é a gente entender o que é, infelizmente, esta situação que acomete todas as sociedades. Gustavo, pode mudar, por favor? Bom, aqui é um professor que é o Cassorla, ele está lá em Campinas, ele é um super psicanalista, professor Cassorla, ele escreveu um livro só sobre o suicídio e ele é reconhecido mundialmente, a produção dele, né, é um orgulho para nós brasileiros. E eu coloquei aquele brotinho ali para representar o que ele diz no livro dele, que essas coisas elas vão crescendo muitas vezes dentro da gente. E que esse é um broto que a gente não deve deixar crescer, né? Que a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que ajudar, porque ele diz que existe a morte que vem de fora, que muitas vezes a gente não domina, não é verdade? Né, morte de fora, né, uma doença, alguma coisa que nos acomete.
Mas existe uma morte que cresce por dentro. Que morte é essa que cresce por dentro? Desistir da vida, não querer viver, não querer se relacionar. Se a gente pensar em escola, muitos alunos que dá um intervalo, ele fica na biblioteca. Então isso já é estudado. Alunos que não tem nenhum intervalo que ele esteja fora da biblioteca, porque imagina como ele está sofrendo por alguma situação de não estar adaptado aos seus amigos, vergonha, por se sentir menor por algum motivo. Então toda escola tem que ficar de olho nesse aluno, né? Por que ele está toda hora na biblioteca? O que dá para a gente fazer? O que dá para a gente ajudar, né? Em casa, pode ser com idoso. Sim, a escola hoje, Neia, é um abrigo e não funciona se a escola não fizer a parte dela, mas a família não fizer a parte dela, né? Essa engrenagem não vai virar. Pode mudar, Gustavo, por favor. Bom, ontem eu fiz uma pergunta lá na faculdade e poucos sabiam. Vou fazer a pergunta aqui de novo, hein? Todo mundo sabe por que é Setembro Amarelo? Ó, guardei essa camisa. O mês ficou guardada lá para usar hoje aqui, né? Por que é Setembro Amarelo? Então tem um motivo, tá? Mas não é a sua questão? Por que essas coisas tão relevantes, que são conhecimentos importantes, a gente tem que ir buscar com lupa para poder descobrir aquilo? Bom, é uma campanha, né? Ele foi escolhido o mês de setembro e foi escolhida a cor amarela como um símbolo à prevenção ao suicídio. Pode mudar, por favor, Gustavo. Infelizmente, devido a um acidente, uma situação trágica, este jovem, o Mike M., ele tirou por brigas com colegas, por inadaptações, por acreditar que ele estava um adolescente acreditando que estava com problemas que ele não poderia superar, problemas com a namorada, ele tirou a sua própria vida dentro de um Camaro amarelo, dentro de um carro amarelo. E foi chocante comigo até pensar nessa situação, né? Imagina um jovem super bonito, sorridente, está ali, de repente ele tira a própria vida num carro amarelo. E o que aconteceu? No velório dele, os colegas, muito entristecidos com toda a situação, iniciaram uma campanha por conta. Isso surgiu entre os jovens. Eles começaram a distribuir bilhetinhos. Se você não estiver se sentindo bem, peça ajuda, né? Não se esqueça, você não está sozinho, sempre tem alguém que gosta de você, né? As pessoas podem te apoiar. Eles começaram a distribuir bilhetes com uma fitinha amarela. A fita amarela remete ao carro amarelo, tá? Pode mudar? Essa campanha não é nossa e não é dos Estados Unidos, onde começou. Ela é mundial. 2-3 anos depois que os jovens começaram, devido à morte do Mike, essa campanha ela se esparramou pelo mundo inteiro. Pode mudar? Pode passar todos os pontos dessa. Para não ficar muito cansativo, né? Peço que vocês deem uma olhada, mas são os sinais, os indicativos para problema, né? Tristeza, mudança de comportamento, são vários os fatores que podem indicar que alguém realmente não está bem. O isolamento é um deles, em qualquer faixa etária, tá? Então isso não é só no jovem, não. Então, o isolamento excessivo, patológico, é importante que a gente aprenda a gostar de ficar conosco mesmo, não é isso?
tá? Então nós podemos amar uma pessoa, mas às vezes uma codependência, né, também nos agride muito, mas cada um vive as suas relações de amor do seu próprio jeito. Agora, isolamento, se colocando à parte de tudo, é uma indicação muito grave em qualquer faixa etária. Uso abusivo de várias substâncias, né, que a gente não precisa se alongar aqui, mas às vezes são indicativos de que aquela pessoa está desistindo, né, acha que não tem mais jeito. Pode mudar, Gustavo. Uma coisa que eu, por trabalhar com jovens, eu fico pensando, né, como muitos jovens dirigem de uma maneira absurda, por falta de amadurecimento, mas às vezes eu acho que tem até algo a mais ali, né, na moto, né, você acompanha um pouco esse processo de mudança, de amadurecimento, e é preocupante. Fatores que levam a um comportamento suicida, né? E aí a pergunta da Neia, a Neia fez essa provocação, se é igual entre as faixas etárias, é diferente entre as faixas etárias, né? Mas é um fenômeno complexo e multidisciplinar ou multifacetado. O que significa isso? Os mais diversos motivos e fatores podem levar alguém a ter ideação suicida, de ideia mesmo, né? A palavra parece esquisita, mas é a palavra correta. Ideação suicida. Então, motivos já conhecidos: falta de sentido, não vê mais sentido na vida. Isso pode acometer pessoas em qualquer faixa etária. Abuso de álcool e drogas. As drogas, elas acionam partes do cérebro de todos nós, né, que são perigosas, né, não vale ficar aprofundando aqui agora, mas elas são perigosas. Abandono, dores emocionais, perda de um grande amor, mortes na família, desejo de não incomodar a família, desejo de não incomodar a família. Pode falar. Muito obrigado pelo seu depoimento, né, pela sua generosidade. Problemas de relacionamento, né, ali de uma maneira geral. Você, posso replicar a sua fala para o pessoal? Talvez o pessoal daqui da frente não tenha ouvido, né? E esta senhora ali no fundo disse que perdeu amigos já, que estavam numa condição de alguma dependência, né? Todos nós temos alguma espécie de dependência, ali um pouquinho mais relacionado a algum tipo de droga, lembrando que drogas existem das mais diversas formas, né? Até remédios, né, que são altamente perigosos, senão, e que, né, são questões que podem sim também agravar o nosso sentimento de morte. Pode mudar, Gustavo. Bom, aqui é mais um aspecto, né, para a gente pensar. Baixa autoestima, visão negativa da vida, questão triste, né? Abuso sexual na infância, transtornos mais diversos de personalidade. Pode mudar? Pode passar, Gustavo? Bom, pode voltar uma. Acho que foi. Aí. Então, tem uma maneira mágica, automática, da gente resolver? Não tem. Mas tem sim
a atenção a gente e ao outro, né? Como a Neia começou falando, quando eu percebo que eu preciso de ajuda, é muito importante pedir, né? Procurar ajuda. E se às vezes a gente não tem força para isso, quem está do nosso lado precisa estar atento a essas questões, né? Então, não há uma maneira da gente resolver isso, não tem um protocolo, né? Quando a gente pensa numa doença, eu tenho um grande amigo, agora eu esqueci o nome da especialidade dele, ele é circulatório, como é que chama? Angiologista, tem a ver com coração. Não, ele me falou outro nome agora. E agora? Ele lida com varizes. Vascular. Ele é vascular. E ele, né, como um médico vascular, o que ele estava falando? Ele falou, Fernando, o protocolo para a cirurgia vascular é sempre o mesmo. Porque a questão anatômica, fisiológica, ela é muito parecida. Depois que você adquiriu experiência, você vai. Ah, mas tem as mudanças corporais? Sim. Nossos corpos estão em condições diferentes, mas a estrutura é a mesma. E aí você pensa em algo que, quando a gente fala de questões afetivas, nós chamamos isso de transtorno e não de doença. Então tem alguma alteração. Então não é tão simples assim. O assunto, ele merece mesmo destaque, como você muito bem colocou, porque se a gente tiver desconhecimento dele, pode estar acontecendo algo do nosso lado, como a gente viu alguns fatores ali, e a gente não toma uma atitude, não fala, não procura dar um passo na direção da outra, não oferece ajuda, né? Então, observar, por exemplo, falas estranhas, como, né? Aí vocês logo vão ficar livre de mim, sumo deste mundo, embora não serei mais um transtorno, um problema para vocês, né? São falas estudadas e meio que protocolares ali. Então, tem uma frase, que é a última que está ali, que também não é minha, evidentemente, né? É de quem estuda essa questão, que mais vale a pena a gente se chatear se por acaso alguém estiver manipulando um professor, um pai, uma mãe, mais vale a pena a gente se chatear percebendo que não era de fato uma ideação suicida, do que a gente negligenciar uma ajuda. Entendem isso? Então vejam, era muito comum, e isso hoje, se for um bom professor, não pode mais acontecer. Era muito comum, eu trabalho como professor há 32 anos, entre os professores, quando aparecia alguma coisa estranha, algum aluno ali com alguma fala estranha, entre os professores, qual era o papo? Ih, né, tá com graça, né? Tá querendo ganhar nota, tirava sarro, e está manipulando, está chamando atenção, E hoje isso não pode mais, né? O que o professor tem que fazer? Investigar. E não é só o professor, né? Nós estamos aqui pensando, enquanto sociedade, o quanto a gente tem que se preocupar com algumas falas. Eu mesmo, como professor, desconfio que uns 2 fatos que aconteceram com alunos com os quais eu lidei, eu não era terapeuta, não era psicanalista desse aluno, mas eu acho sim que numas 2 vezes durante a minha trajetória na vida como professor, teve lá alguém, um aluno, um determinado aluno, uma determinada aluna, a gente conta o milagre, mas nunca conta quem é o santo, né? Que talvez houve uma manipulação ali para ganhar algum espaço, alguma nota, alguma coisa assim. Mas é preferível ficar chateado porque você foi enganado do que você não tomar uma atitude ou não dar atenção a esse tipo de coisa. Então isso é uma mudança de paradigma, é uma mudança de forma
forma de lidar com essa questão da ideação suicida. Faz sentido isso? Tudo bem? Eu sei que, claro, é muito. Alô, voltou. Existe algum estudo que se possa observar uma média? É claro. Daria tempo de cuidar, de levar para um tratamento. Tem casos de pessoas que tentaram 40 vezes e conseguiram. Porque vai tentando, né? Então, eu não sei, honestamente falando, não sei se tem algum artigo, algum livro, alguma coisa um pouco mais precisa. Mas o que eu posso falar sobre isso é que a gente não pode negligenciar nem na primeira fala ali, porque pode acontecer na primeira fala. E existem casos que depois de muitas tentativas, infelizmente, a pessoa consegue aquilo que ela estava tentando. Opa! Isso comprovadamente. Infelizmente, comprovadamente. Tá? Então é algo também, uma questão boa aí para a gente pensar que, né, não dá para dormir no ponto, nem no começo, nem no meio, nem no final, né? Pode mudar, Gustavo. Obrigado, Neia. Desacreditar em uma fala suicida é um equívoco. Tudo bem? Né? Uma coisa importante para todos nós, né? Quem ameaça não se mata, quem avisa não faz nada, quem quer fazer não comunica, não avisa. Mentira. Às vezes isso é pedido de ajuda. A pessoa está sinalizando que ela não está bem. E a maneira que ela consegue falar é dessa forma. Pode mudar? Não é verdade? Não é comum, né? Opa, acho que pulou uma. Bom, aqui é aquela questão que eu comecei falando para vocês, né? Não tem vida, não há vida sem alguma angústia. A partir do momento que nós nascemos, cortou lá o cordão umbilical, estava tão bom, né? Nossa, estava lá dentro, suprido, né? De tudo. Aí veio para esse mundo, cortou o cordão umbilical. O que é importante nós entendermos? Que, na verdade, o ser humano ele tem as suas angústias. O que são angústias? São alguns buracos que nós temos mesmo no nosso afeto. Pode estar relacionado a uma questão material, pode estar relacionado a questões afetivas, pode estar relacionado às coisas mais diversas. Mas todos nós, isso é estudado, todos nós temos alguma forma de angústia. Então ninguém está livre, não existe uma pessoa plena.
Não existe uma pessoa, a não ser que exista, sim, algum transtorno mais sério, alguma doença, todos nós lidamos com afetos negativos. Opa, pode falar. Não me acostumo também. O que eu vou falar não são minhas palavras. Eu ouvi aqui dentro, na boca do José, numa reunião que a gente tem do Evangelho, ele falou uma vez que o suicídio, a pessoa não quer se matar. Ela está pedindo socorro. Mas ela quer se ver livre daquele problema que ela está enfrentando, que é angustiante, que é triste, que é só a morte para ela, na cabeça dela, é a saída. Então ela não quer se matar, é um pedido de socorro. Essas falas que passou, realmente é um pedido de socorro. Os especialistas, estudantes que estudam, psicólogo, psicanalistas, que estudam esse tipo de assunto, ajudam, mas só quem entende realmente essa situação é quem já passou por alguma coisa assim. Um depressivo, um suicida que não deu certo, e é frustrante quando a pessoa tenta e não dá certo. Porque ela quer sair daquele problema e não conseguiu sair daquele problema. Ela não conseguiu, foi para o hospital, se salvou e ela voltou de novo para aquele problema. Então, é frustrante para aquela pessoa. Bom, muito obrigado. Nós estamos aqui tentando olhar por vários lados, né? E daí a tua fala me lembrou uma questão. Por que o jovem se corta? Já leram algo sobre isso? Por que o jovem, isso é uma característica mais dos jovens, né? Porque a dor física é menor do que a dor afetiva. Então, realmente, ele não quer morrer. Ele não quer se machucar. Mas ele prefere sentir, de repente, a dor de um corte. Imagina isso. Uma coisa... É um flagelo. É um flagelo, né? É melhor uma dor corporal do que aquela dor insuportável, uma dor afetiva. E é isso mesmo, né? O jovem que tira a sua vida, ele não quer morrer, ele quer se livrar da dor, né? Mas a maneira que ele achou de se livrar da dor, infelizmente, foi um caminho muito ruim, né? Muito, muito triste. Pode mudar? Por favor, Gustavo. Vou deixar ali para a gente pensar um pouco. Como é sério esse botão, né? Aí bem que não tem. Não tem botão em lugar nenhum, gente. Pode avançar. Então esteja atento ao seu redor, né? Como você muito bem colocou, não é fácil essa coisa da gente ser empático ao outro, né? Vai até um certo ponto, porque cada um de nós sabe aonde aperta o calo mesmo, né? Onde a nossa dor. Mas de alguma maneira todos nós temos algumas trocas, né? Então procure escutar os pedidos de ajuda. Ofereça apoio. Então uma coisa importante, né? Fale para os seus amigos, está precisando conversar. Algumas vezes na faculdade eu me sinto honrado, porque um aluno, várias vezes aconteceu isso. Recentemente, inclusive, um aluno chegou para mim e falou assim: professor, desculpa, faltei na sua aula, teve lá um trabalho, foi uma aula importante, mas eu estava precisando servir de ouvido para fulano de tal. Vai embora. O que pode ser mais importante do que atenção a alguém que está mal? Não tem. Uma prova, uma matéria, deixa para lá, né? Então, oferecer apoio, sugerir auxílio médico ou terapeuta. Pessoal, eu trabalho numa clínica e trabalho com os mais diversos casos, este também. E uma coisa que escuto direto, né? Não, eu nunca acreditei na terapia, né? Nossa, isso aí é o que não funciona, né? Isso parece que devagar está mudando, né?
mas é algo muito sério para a gente pensar, né? A gente tem lá o médico que cuida de determinadas situações fisiológicas, mas existem algumas especialidades que ajudam a gente a pensar sobre aquele problema, a ressignificar aquele problema. A talvez não é função... O terapeuta não é professor, ele não aconselha. Terapeuta, psicanalista, psicólogo, ele não tem que tomar decisão por ninguém, mas ele ajuda a pessoa a refletir sobre a sua trajetória naquele momento, né? E Freud descobriu que só o fato de você estar com alguém falando sobre aquele problema, o que acontece? Você também vai ressignificando aquilo no seu cérebro, né? E aqui eu faço uma fala que eu acho muito importante nesse momento. Não tem dor pequena quando a gente pensa em afeto. Às vezes, para uma criança, uma briga é uma coisa muito séria. Então você vai lá, se ajuda, se acomoda, não é? Então cada um de nós tem diferentes atratores que ocorrem e que precisam de atenção ou disponibilidade. Pode mudar, Gustavo? No Brasil ainda são menores os casos de suicídio do que em muitos outros lugares do mundo, né? Olha, que triste a gente saber que essa é uma questão, não é só nossa, né? Mas está aumentando muito no Brasil, pode mudar. Eu vou avançar rapidinho nessa parte agora, só para a gente observar ali 2015 e 2019. Nós temos ali taxas de 2015 e de 2019, mas se a gente olhar só do primeiro para o último, existe infelizmente um aumento, e não é que a população está aumentando, esses casos estão aumentando relativamente ao mesmo número populacional, tá? E por que esses quadros, eles têm cores diferentes? Porque cada cor daquela ali representa uma idade. Então, não vamos nem aprofundar muito nisso, é mais uma ilustração de que não há idade que está livre de uma questão como essa, né? Então, dos jovens aos idosos, infelizmente, isso nos acomete. Pode mudar? Depois, que ali é 2019. A Neia está fazendo umas perguntas muito difíceis aqui. Se aumentou depois da pandemia. Honestamente, eu não sei. Eu precisaria talvez me atualizar. O que a gente sabe que na pandemia, né, Neia, muita coisa que estava mal resolvida com as pessoas ficando em casa, elas afloraram, né? Então a gente sabe que foi um momento ali de ruptura muito, muito sério. Ficaram mais à mostra, a gente tá em casa, né? Acho que aqui já está mais do que falado, né? A gente nunca olha para uma situação afetiva ou para uma pessoa como se fosse uma fotografia. Todos os nossos sentimentos, eles estão relacionados a uma trajetória, é um filme, né? Por isso, às vezes, chega alguém lá na clínica e fala assim, eu estou aqui porque o médico me falou que eu sou depressivo. Eu não me conformo, eu sou depressivo, não sei o que. Isso aconteceu inúmeras vezes. E aí, você vai ver o médico atendeu em 15 minutos e já laudou, né? Já deu um diagnóstico em 15 minutos. Olha, espera um pouquinho aí, será que é um caso realmente de depressão? Então a gente precisa, quando a gente pensa nas nossas vidas, no que nós estamos... Eu lido, por exemplo, com jovens que não conseguem ter os seus corpos expostos. Por exemplo, um jovem que não consegue tirar a camisa, tudo bem? Tá? E o que ele acha? Eu não gosto do meu corpo. Não.
Isso aí é a casquinha. Isso aí é só a superfície. Conforme a gente vai averiguando, às vezes ali tem traumas primários, tem questões da família, da infância, e você vai resgatando, você vai trabalhando, você vai ajudando aquela pessoa a ressignificar aquilo. E eu estou falando, por exemplo, de jovens muito bonitos, hein? Né? Estou falando de gente bonita que tem lá uma total rejeição ao seu corpo. Pensem sobre isso. E é o que aquele jovem acha? O meu caso é porque eu não me acho bonito. Não é só isso, não. Né? Então, a gente sempre entende o ser humano dentro da nossa vida como uma trajetória, como um filme. Pode mudar, Gustavo? Vocês já estão muito cansados de mim? Chega. A hora que vocês quiserem, pode mandar embora, tá bom? Bom, como a gente está aqui falando de afeto, a gente não está falando de morte, a gente está falando de vida, de gente, né? Eu acho que tem algumas dicas que elas são importantes, né? Eu coloquei aquele quadrinho ali, porque todos nós somos diferentes, né? Então é uma brincadeira, aquele desenho é uma brincadeira. Vamos começar a entender que nós somos muito diferentes, não é só fisicamente, afetivamente mesmo, né? Então isso é importante para a gente lidar melhor com as pessoas. Eu comecei a dar aula muito jovem, com 19, 20 anos, eu custei a entender que a gente lida com as pessoas de maneiras diferentes, né? Infelizmente foi a duras penas, né? Então a gente precisa estar atento às pessoas que estão próximas da gente, né? Às suas diferenças, às suas idiosincrasias. Pode mudar? Vamos então sempre, não só, a Neia já adiantou aqui uma parte da minha palestra, né? Não é só cuidar do outro, nós estamos aqui, né, Neia? Porque todos nós merecemos, né? Ir trabalhando esse afeto. Esta casa é um lugar, né, que cuida disso, por isso que eu me sinto honestamente, né, presenteado por estar aqui hoje, de verdade. Pode avançar, Gustavo. Acho que aqui eu vou passar batido, já falei um pouco sobre isso. Pode mudar? Pode mudar. E aqui eu acho que vale a pena a gente pensar, né, que a gente escuta muitas vezes, né, o homem é um animal racional, o ser humano é um animal racional. Na verdade, nós somos afetivos. A primeira coisa que vem à tona na gente é ou uma alegria, ou uma raiva, ou uma emoção. Depois chega a racionalização. Mas o que é muito mais rápido no ser humano é o afeto. E por que será que ele é tão rápido, né? Rapidamente acontece alguma coisa, a gente já apresenta ali um determinado específico afeto. Porque ele é muito importante. Porque o afeto precisa ser cuidado com muito cuidado, com muita atenção. E Freud, eu estou falando só de Freud, mas é lógico que eu acredito, e tem outros autores que são tão importantes quanto ele, mas ele é muito importante. Ele diz que o ser humano tem três grandes dilemas. Três grandes dilemas. O primeiro grande dilema do ser humano é a sobrevivência. É você pensar na comida, na sua casa, na sua vida, no sustento da sua família, em manter uma vida digna. Pensem sobre isso. Então, olha lá, Freud, de 1890 a 1930, falando, em qualquer momento da civilização, o ser humano ele enfrentou o desafio de viver, de estar acomodado numa certa vida. O segundo grande desafio para Freud é o envelhecimento. O envelhecimento não é fácil. Ocorrem muitas perdas. E a gente vai lidando com essas perdas, né? Eu tenho uma prótese aqui que não me deixa mentir, né? Tem uma prótese de fêmur,
senhora, nunca pensei nisso, né? Eu falei, mas você tá louco, seu médico? A cabeça do seu fêmur já não existe mais. Eu falei, o quê? Ele falou, ou você troca ou aguenta a dor, aí toma remédio. Eu falei, então é melhor trocar, né? Então envelhecer para Freud é um segundo motivo muito difícil. Mas eu nem ligo, para mim é mais fácil. Pode ser. Nós não estamos falando que cada ser humano funciona de uma maneira? Para alguns talvez mais fácil do que para outros. E o terceiro motivo para Freud é relacionamento. E ele crava ali que a maior dificuldade, né, pelo que ele estudou, pelo que ele produziu, é a gente conseguir se relacionar. Então, quando a psicanálise surgiu, por que ela surgiu? Porque a sociedade ela tinha estruturas muito rígidas. Elas eram extremamente rígidas com relação ao papel da mulher, a situação do homem. Então, surgiram vários transtornos afetivos lá na década, lá no ano de 1900, estudados quando surgem. Não só a psicanálise, mas a psicologia surge um pouco antes disso também. E o que se acredita hoje? Que com o mundo numa situação de uma aldeia global, aquilo que eram estruturas extremamente rígidas, hoje o ser humano ele sofre porque ele está tentando encontrar quais são as estruturas, né? Então cada um vive de um jeito, nós nos relacionamos de formas diferentes. Tem que achar como é que acha esse jogo de cintura, né? Acredita-se que uma geração não é diferente da outra depois de 10 ou 15 anos, que hoje filhos que têm 2 ou 3 anos de diferença já são diferentes, já estão numa outra geração, de tão rápido que está o mundo. E as coisas estão tão rápidas. Hoje a Cláudia lá, minha esposa, estava falando assim para mim, nossa senhora, eu estava lembrando da minha fita cassete, eu sonhei com a minha fita cassete que eu estava colando. Olha que sonho louco que eu tive, Fernando. Eu pus a fita cassete no aparelho e o aparelho comeu a fita e eu estava colando porque eu gostava muito daquela fita. Vocês nem sabem o que é isso, não é? Fita cassete. O disco voltou, né? Mas hoje a mídia está num pendrive, né? Se escuta música no celular, quer dizer, é muita mudança boa? Sim, mas muita mudança complicada? Também. Né? E o que está acontecendo? Nós temos pouco tempo para processar isto. Quando você mandar uma mensagem por WhatsApp para um jovem, eu quase posso garantir que eles colocam na velocidade duplicada, porque eles não têm paciência de escutar a gente. E muitos de nós aqui éramos do tempo que a gente ligava para alguém. Você queria conversar com alguém, Sandra? O que se fazia? Ligava, né? Escuta, vem aqui, parabéns, hein? Experimenta ligar para um jovem para ver se ele atende. Ou até a gente, né? Você manda mensagem, quer dizer, é muita mudança e não é fácil processar tudo isso. Pode mudar? Né, eu tenho mais 2 minutinhos, daí eu encerro. Mr. Gustavo. Bom, existem pessoas e lugares para a gente pedir ajuda, tá? Então, se for necessário, a gente liga para o SAMU, a gente pede ajuda, postinho, pede ajuda, tá? Então, existem lugares para isso. Pode mudar? Pessoal, cuidar da nossa vida, né? E não é uma questão material, tá? Dos nossos sentimentos, são muitas coisas juntas, né? Muitas coisas. A vida é um grande desafio, não tem dúvida disso, é um enorme desafio, né? Mas
Da mesma forma que a vida ela é desafiadora, ela também é muito bela, né? Ela também é muito bonita. Pode mudar, Gustavo? E a nossa qualidade de vida depende de vários fatores. Alguns fatores são coletivos, não dependem da gente. Mas alguns fatores, principalmente quando nós nos tornamos adultos, são também escolhas, né? Eu fui convidado para a prefeitura, fui fazer uma fala como essa aqui, e aí eu falei assim, né? Eu comentei com o pessoal que estava ali. Olha, vigiem o que vocês estão assistindo. Cuidado com alguns programas, talvez com alguns noticiários, né? Aí uma senhora levantou, com todo respeito, cada um na sua, mas ela levantou assim: eu adoro ver sangue na TV. Então, cada um vive do jeito que quer, mas algumas questões dependem das nossas próprias escolhas, né? Tá lá, narras um autor, pode mudar. Alguns cuidados que são gerais, né? Como, por exemplo, cuidar da nossa alimentação. Pessoal, atividade física é um negócio muito sério. Atividade física, entenda-se uma caminhada. Entenda-se manter o corpo em movimento. Tá? Então, o cortisol, várias substâncias que nós produzimos quando nós estamos estressados, uma simples caminhada de meia hora você pode voltar melhor. Ou porque você consumiu algum lixo químico, né, alguma substância que o próprio corpo produz que quando você estava estressado, ou porque o corpo também, ao se movimentar, ele desenvolve algumas substâncias que nos deixam mais ativos, mais atentos. O grande mestre Drauzio, esse é uma pessoa incrível, um professor amado pelos alunos na escola que ele atua, que a gente atua junto, né? Ele tem uma fala com os alunos que eu acho assim brilhante, que eu nunca tinha escutado, mas que, puxa vida, já devia saber e devia ter pensado nisso, né? O Drauzio diz o seguinte para os jovens: o cérebro não controla o nosso corpo. Não é isso que a gente aprende? Que se eu levantei essa perna aqui, o que aconteceu? O cérebro desenvolveu ele tem lá uma sinapse, um caminho sináptico, né? E eu levanto a perna, não é isso? Só que o nosso corpo também manda informação para o cérebro. Então, se eu for alguém que permaneço todo o tempo, né, fechado, parado, todo o tempo sentado, muito acabrunhado, o que o cérebro vai entender? Poxa, né? Esse corpo não está legal, eu não estou bem. Agora, se eu também me expando um pouco, vou caminhar, tento me colocar de uma outra maneira, um pouco mais aberta, mais, né? Não é ser falso, mas é assumir uma postura um pouco mais, né, aberta, expansiva mesmo. O que o seu cérebro vai receber de informação? O que ele vai pensar? Não, tá tudo bem, vamos lá, vamos enfrentar, vamos lutar. E honestamente, sabe que depois que eu escutei isso do Drauzio, né? Eu toda manhã, tem dia que a gente não acorda bom, não é isso? Tem dia que a gente acorda e fala, puxa vida, viu? Não é? Não, só não pode ser todo dia, né? Mas, nossa, tem aquele dia que você... E eu pego um pedaço de estrada, eu faço esse exercício aí que o Drauzio propõe lá para os alunos, que é, né, colocar uma música, de repente mudar um pouco a minha expressão, tal. Isso é fato, é estudado, não é uma imaginação isso, né? E tem gente estudando como o nosso cérebro reage também a partir do nosso corpo. Para o bem ou para o mal. Pode mudar? E aí eu vou encerrar aqui, se tiver tempo eu quero mostrar um videozinho que fala sobre estímulos para crianças, para encerrar. É um videozinho de 2-3 minutos, pode ser? Mas antes, este livro é muito interessante. O Jeito Harvard
de ser feliz. O que diz esse livro aí? Harvard, você quer falar que alguém é bom, você fala assim, nossa, estudou em Harvard, né? Um dia eu fui num consultório e eu vi lá um diploma na parede, eu fiquei com inveja no diploma de Harvard, e falei, nossa, esse cara estudou em Harvard, caramba, né? Mas depois eu cheguei lá, eu vi que era só 2 dias de estudo. Fulano de tal fez o curso no dia 13 e 14 de fevereiro. Eu falei, pô, mas assim, né? Mas, meus caros, é uma faculdade, não há dúvida nenhuma, né? Ela é considerada a melhor, ou uma das melhores, né? Principalmente no curso de Direito, ela é um fenômeno. Muitos escritórios só contratam advogados que foram formados em Harvard, e aí vai, né? Mas o que um psicólogo de Harvard, de um curso de Harvard, estudou, pesquisou? Ele fez uma pesquisa que nos interessa. Ele estudou os jovens de Harvard. E ele descobriu que 70% dos estudantes de Harvard ou são depressivos ou são ansiosos. E se você não trabalha a ansiedade, depois de 2, 3 anos, aquilo pode reverter numa depressão. Tá? Então, vejam, nós estamos falando de gente que tem dinheiro para estudar. Harvard, uma fortuna. Nós estamos falando de jovens que estão em famílias que têm tudo, de uma certa forma, com relação à materialidade. Nós estamos falando de uma faculdade linda, maravilhosa, um lugar incrível, belíssimo. Nós estamos falando de jovens bem alimentados e 70% que está lá dentro ou está depressivo ou ansioso. E 30% não. E o que a gente faz normalmente? E é por isso que eu vou encaminhar para uma fala positiva nesse final do nosso encontro, né? Normalmente a gente estudaria o quê? A gente está falando de suicídio hoje. Pô, por que esses 70% estão assim? Mas ele não fez isso. Ele queria saber por que 30% não estava acometido de nenhum transtorno afetivo, não era depressivo, não era ansioso. E o que ele descobriu? Que eles eram os 30% de estudantes que não tinham foco único. 70% dos estudantes que estavam ali só davam valor, o mais alto valor, para a profissão, para o dinheiro e estudo. E os outros 30% se abasteciam de outros valores. Amigos, atividade física, música, vida social, muito, não é? Eu defendo isso com os jovens, não é só estudar não, não é só trabalhar não, nós somos muitas coisas. Então esse estudo é um estudo sério, é um estudo com um grupo de controle muito sério, e ele chega à conclusão, né, que 30% dos universitários que não estão lá depressivos, arrasados, por que eles estão assim? Porque eles investem em muitos outros valores na vida. Então ter amigos é uma coisa importante? Muito. Vir aqui ao vinho é importante? Muito. Cuidar da nossa espiritualidade? Muito. Não é? Se possível, de alguma maneira, estar com a família? Muito. Se abastecer com coisas novas, leituras, programas bons. Olha, não tem uma fórmula mágica, mas todos nós somos competentes para pensar sobre isso que esse autor trouxe. Tá bom? Vocês têm paciência mais 2 minutinhos? Pode ser? Gustavo, no último slide, por favor.
One of the things that we know is that babies are the best learning machines in the universe. Tá muito pequenininho, dá para ler? Tá? Gustavo, começa de novo, por favor. Como que você chama? One of the things that we know is that babies are the best learning machines in the universe. They're the world's original innovators. Every second, the brain is making between 700 and 1,000 new connections every second. Che ogni bimbo che nasce è una specie di sorpresa per l'umanità. Eu vou até o céu quando vejo ele batendo palminha, cara. How does it feel to be human? This life, what is this? Me siento mejor, sí, gracias. If you do not listen to children, you lose out children. Eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e que eu estou enxergando eles, que eu estou escutando o que eles estão falando. Eu queria ser uma mãe mais presente. Eu queria poder escutar eles. The only thing they really care about is whether I'm present. It's all of these little things that really just add to the love. That love is an important part of the economy, which typically is not fully recognized in this society. When I talk to my phone. Ouviram falar das mamães cangurus? Sabem o que é? Já ouviram falar? Então eu tive uma aluna que, na verdade, há muitos anos atrás, ela que me contou isso, né? Ela falou, eu fui uma mamãe canguru. O que aconteceu? Ela teve o bebê dela com 6 meses e meio, ele veio muito precoce. E o que foi feito? Acho que entre muitas coisas que eu não sei, mas uma das coisas é o bebê foi enfaixado no corpo dela todo o tempo. Então aquele bebezinho ainda imaturo, né, que nasceu antes do tempo, antes das semanas corretas, ele estava ali preso no corpo dela. Essa criança está aí já com alguns anos, né? E eu achei o máximo isso, né? E esse estudo, o que ele fala? Que afeto não é uma questão só de materialidade, de faixa etária, né? Que olha, o afeto, no caso de bebês prematuros, o afeto, a troca com a mãe, o calor da mãe, o sentir a mãe, é capaz de ajudar aquela criança a sobreviver numa condição melhor, né? Muitos bebês prematuros que não estiveram numa condição de bebê canguru, infelizmente não vingaram. Então, este documentário, ele é muito bonito, ele é um filme, né? Eu só trouxe um pedacinho que é uma propaganda dele, mas ele fala o quanto nós, humanidade, ainda precisamos dar mais valor ao afeto. E a gente não está falando aqui de materialidade. Eu trabalho fora daqui também com jovens que têm uma condição material invejável e são crianças abandonadas. Então nós não estamos falando apenas de uma questão material, nós estamos falando de nos doarmos, de sentimento, de relacionamento, tá bom? Muito obrigado, espero não ter cansado muito vocês. Valeu! Alguém quer fazer algum comentário? Teria pergunta? Quer acrescentar alguma coisa? Deixa eu ver para o lado de cá. Wagner.
Estamos numa casa espírita e aqui o nosso norte é Kardec e o nosso norte maior é Jesus. Existe dentro do Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar o número da pergunta, se alguém lembrar me socorra. O assunto é a influência dos espíritos na vida humana. Kardec pergunta ao espírito de verdade: os espíritos têm influência sobre a vida humana? E o espírito de verdade responde: sim, muito mais do que vocês podem supor. Agora a pergunta é sobre isso. A escola psicológica, de alguma maneira, entende esta influência causada pelo espírito ou pelos espíritos no tocante a suicídio? Obrigado. Tá louco, hein? Então eu acho, Wagner, que vai muito mais de cada um de nós, como nós também acreditamos. Eu não acho que hoje, nos dias atuais, é só uma questão de uma corrente, né? De um profissional que segue uma corrente. Eu acho, né? Eu acredito, né? Freud se colocava como ateu, né? Ele se colocava dessa maneira. Agora, a minha interpretação daquilo que ele fez é de algo que não era dele, como muitas pessoas, né? Então, por isso, Fernando, que a pergunta não foi a respeito da sua opinião, e sim o que a escola de psicologia pensa. Sim, eu acho que muitas correntes, né? O seu filho é psicólogo, né? Você podia chamar ele aqui para ele responder isso. Não eu. Mas muitas vezes a ciência, de uma maneira geral, ela é cética, né? Ela é descrente, né, Wagner? É isso que você está falando. Infelizmente. Mas algumas grandes mentes, como por exemplo Einstein, pensavam, acreditavam. Então, como a gente defende que Einstein foi um dos homens mais inteligentes, né? Nós temos Pasteur, nós temos várias pessoas da ciência que se colocavam na sua teoria, no seu conhecimento, como pessoas que acreditavam, sim. Eu não quero ficar dominando e não quero estender muito. O que eu quero com o que eu estou dizendo é dizer: busquem ajuda na psicologia. Tratem-se na psicologia. Não esqueçam do aprendizado que é oferecido a todos dentro da casa espírita, dentro da luz que a casa espírita pode nos trazer. Obrigado. Sou eu que agradeço. Alguém mais? Esse é o José Zilo, você conhece? Opa, de longa data. Bom, já que o nosso amigo citou Harvard com muita propriedade, né? Bem, a propósito, eu vou informar que eu não estudei em Harvard, tá? Nem eu. Ainda bem. Ainda bem. Nem 2 dias. Nem por 2 dias. Nem isso deu. Mas outra pesquisa, uma pesquisa da própria Universidade de Harvard, para saber por que algumas pessoas vivem mais e melhor. Tá? Não entrou a questão material. Entrou a questão, justamente como o nosso amigo citou, relacionamento social, convivência com as pessoas. Mas não é convivência na rede. Não adianta ter 30 mil seguidores na rede. Aquilo ali não vale um relacionamento afetivo presencial. Tá? Essa é uma das questões que eles constataram. Pesquisa séria. A outra questão, espiritualidade. Conclusão da Universidade de Harvard, a famosa. Espiritualidade
a importância que tem a questão da espiritualidade na vida da pessoa, na qualidade de vida, na longevidade, na felicidade que as pessoas podem sentir, desfrutar, viver e buscar. Extremamente importante. Não entrou no mérito desta ou daquela religião, mas entrou no mérito da espiritualidade. Isso é extremamente importante. Puxa vida. Eu que agradeço, nossa. Excelente. A espiritualidade, ela gera várias questões, né, que nos confortam, e está provado mesmo, né, é estudado isso, que pessoas que têm espiritualidade vivem com mais conforto, vivem mais, adoecem menos. Imagina isso. Bom, acho que todos nós somos grandes aprendizes, né, de várias coisas. Não passa o microfone para o Wagner, não, por favor. Mais alguma pergunta? Ninguém mais. E eu só queria, da minha parte, também encerrar com algo que a gente tem ouvido bastante falar, principalmente agora, mais na atualidade. E por conta desses transtornos todos que vieram, a gente falou de pós-Covid, a gente ouve falar do aumento dos casos de depressão e ansiedade e por aí vai. Só presta atenção, para a gente prestar atenção. Ouvimos falar de um certo vazio existencial. Hoje é comum ouvir algumas pessoas com esse relato reclamarem de que existe um vazio que parece que nada supre. Então, a minha pergunta que eu deixo aqui para a gente refletir: com o que estamos tentando preencher esse vazio? Como foi colocado aqui, e em vários relatos aqui, estudos, não será nunca esse preenchimento com coisas materiais. E o que se tem observado é isso. Não vou falar de classe social, mas de uma condição financeira um pouquinho mais privilegiada. Então é matéria, matéria, matéria. E celular novo, e não sei mais o quê, e roupa de marca, e tênis de marca. E o filho pede, está aqui porque existe uma certa culpa, muito entre aspas, pela ausência desta família. Ausência desses pais. Não vou entrar no mérito aqui também de quais são as questões. Cada um terá uma justificativa do porquê está fora. E por que está tão fora? Mesmo estando dentro. Está dentro de casa, mas continua fora. Então, com o quê? Estamos tentando preencher, ou essas pessoas estão tentando preencher esse vazio hoje, vazio existencial. Então não tem motivação. E se continuar sendo com as coisas materiais, vamos de mal a pior. Então, temos que preencher com valores que transcendem a isso, que são os valores espirituais. Ou você fazer o bem, ou você fazer o bem ao próximo, ajudar as pessoas. Como o Fernando falou de um aluno, hoje eu precisava ouvir alguém. Então, ceder o meu ouvido para alguém que precisa ser escutado. Ouvir alguém que precisa falar. Precisa que preste atenção nele. Quando nós falamos aqui, e até acho que a frase do Setembro Amarelo desse ano, se precisar de ajuda, peça, né? Peça ajuda. Então, às vezes a pessoa, ela está tão envolvida em seus próprios problemas, nas suas questões, que pode ser que ela não peça. Mas estejamos atentos para prestar atenção e ver que ela está pedindo ajuda. Ela precisa de ajuda. Então é esse ouvido de ouvir que Jesus falou.
olhos de ver, olhar e ver como é que está aquela pessoa, um comportamento diferente. Às vezes é o filho que o pai e a mãe nem percebe. Dá-se o celular na mão de um bebezinho porque ele não chora. Então, quanto menos trabalho, melhor. Se tem condição financeira, supre com a matéria. Com o que estamos preenchendo o que as pessoas estão reclamando de vazio existencial. Tem tanto para ser feito, tanto, mas não é na questão da matéria. E encerrando, não sei se tem mais alguém que queira falar alguma coisa. A gente quer agradecer novamente, imensamente, a sua prestatividade. Você foi muito pronto a atender o nosso pedido. Traz uma mensagem muito clara para todos nós. É sempre muito presente, estando aqui, como eu já falei no início, ou não. Às vezes não estando aqui, mas está. Então nós te agradecemos de novo, imensamente, muito, as palavras que você trouxe, o seu conhecimento, todas as citações que você trouxe aqui. E essa é uma singela lembrança para adoçar um pouquinho o seu. Não vai dar para muito tempo, não. Será sempre muito bem-vindo, viu? Obrigada muito. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço. Não, só. Muito obrigado, já falei muito. Uma honra estar aqui com vocês. Obrigado.